Olá, eu sou a doutora Filomena Carvalho, patologista, e eu vou falar para vocês de alguns tópicos de patologia no câncer de mama. Basicamente, eu vou tentar responder essas três questões, ou abordar essas três questões. O que é melhor, um mau estádio, uma boa patologia, ou um bom estádio e uma má patologia? Como utilizar a subdivisão molecular apenas com as informações da imunistoquímica? E vamos falar um pouquinho de quando desconfiar do laudo histológico e imunistoquímico. Em relação ao primeiro tópico, ele é bastante provocante, porque ele coloca em xeque as condições, as características que nós comumente utilizamos para abordar os carcinomas mamários em relação à melhor estratégia da terapêutica. Então, de um lado da balança, nós temos as questões relacionadas ao estadiamento, ou seja, o tamanho do tumor e o estado dos linfonodos. E do outro, nós temos as características patológicas, tipo histológico, grau histológico, comprometimento vascular, receptores hormonais, expressão aumentada de HER2, atividade proliferativa, e nós ganhamos agora uma contribuição importante do perfil genético de alguns testes genéticos. Então, o que seria mais importante na abordagem e na avaliação prognóstica de um câncer de mama? A rigor, todas estas características são importantes e são utilizadas e devem ser utilizadas para você traçar a melhor estratégia terapêutica. Entretanto, se nós olharmos o que significa o estádio e o que significa a patologia, nós temos que a patologia, ela basicamente expressa a biologia do tumor. Ela sempre vai expressar, com raríssimas exceções, o que ocorre na intimidade desse tumor, diz realmente quem ele é. Ao passo que o estádio, ele, apesar de também expressar a biologia, na medida que você pega uma lesão que é agressiva, com crescimento rápido, acaba gerando tumores grandes, com metástases precoces, quer dizer, isso aí é um reflexo da biologia do tumor, uma biologia mais agressiva ou menos agressiva. Entretanto, o estádio também é reflexo da variável tempo, já que depende do tempo que se demorou para se chegar a esse diagnóstico. Porque nós temos os carcinomas que são negligenciados, por exemplo, que eles biologicamente podem nem ser agressivos, mas se apresentam clinicamente como lesões agressivas. Então, ao olhar para o estádio, a gente tem que olhar com uma certa, vamos dizer, desconfiança, porque nem sempre um estádio avançado reflete uma lesão agressiva. E o inverso é verdadeiro. Nem sempre uma lesão precocemente diagnosticada, ela representa uma lesão de bom prognóstico. Eu preciso agregar os informes biológicos para melhor conhecer essa lesão. Isso é particularmente verdade nos dias de hoje, em que o diagnóstico é cada vez mais precoce. Nós estimulamos as mulheres a fazer diagnóstico precoce, nós fazemos esse diagnóstico, entretanto, nós não sabemos a biologia nesse momento do tumor. Ele é precoce. Então, nós precisamos olhar para a patologia, para a biologia do tumor. Nesse sentido, eu vejo que as recomendações que foram feitas na reunião de Sangaren de 2009, elas não explicam bem essa problemática. Vocês vejam, a categorização de risco, em baixo risco, risco intermediário e alto risco, é feita utilizando todas as características. Mas vejam que interessante. A axila extensamente comprometida, ou com mais de 3 linfonodos, sempre coloca o paciente no alto risco, independente de qualquer outra característica patológica. Ao passo que, se eu tiver uma axila negativa, eu preciso, para categorizar essa paciente como baixo risco, que todas as outras variáveis sejam de baixo risco, sejam favoráveis. E quando eu olho para uma axila negativa e que tem pelo menos uma das características desfavoráveis, já é um risco intermediário. E se eu tenho, mais interessante, 1 a 3 linfonodos, eu posso ter uma categoria só de risco intermediário, né, se ela tiver características patológicas favoráveis, como, por exemplo, expressão de receptores hormonais e ausência da superexpressão do HER2, mas eu posso, com o mesmo número de linfonodos, ter uma paciente com uma lesão de alto risco, quando eu tenho as características biológicas agressivas, como, por exemplo,
negatividade de receptores hormonais, ou superexpressão de HER2, ou atividade proliferativa alta. Então essa abordagem, essa estratégia de abordagem de Sangalli, ela nos mostra bem como funciona a manipulação terapêutica, como você deve olhar no paciente frente a essas duas variáveis. Então, estadiamento é importante? Sobretudo se ele a doença é avançada. Entretanto, vamos tomar muito cuidado com a lesão precoce, onde eu preciso realmente confiar nos informes clássicos. Em relação à segunda questão, ela é bastante atual, eu diria, né? Porque ela nos ensina, ela nos estimula, vamos dizer assim, a utilizar a metodologia imunistoquímica para você avaliar o perfil molecular desses pacientes. Então, como é que a gente pode fazer isso? Bom, desde a descrição das categorias moleculares do câncer de mama, nas formas do basal, do HER2 e dos subtipos luminais, vários grupos se propuseram a procurar, com os informes imunistoquímicos, uma correspondência em relação a essa classificação molecular que foi feita inicialmente com a técnica de microarranjos de DNA. Então a gente vê aqui, em ordem mais ou menos crescente, as publicações que se seguiram a classificação genética no sentido de determinar se a gente poderia chegar a esses tipos com base no que nós conhecíamos. E realmente, um dos primeiros produtos dessas pesquisas foi esse estudo que foi feito justamente em Stanford, comparando-se o perfil genético com o perfil imunistoquímico, e que se mostrou que a expressão de HER2 e dos receptores hormonais, sobretudo se aliado a alguns marcadores do tipo basal, por exemplo, poderia definir os grandes grupos intrínsecos do câncer de mama, o HER2, os luminais e o basal. De modo que nós pudemos, a partir dos anos que se seguiram a classificação molecular inicial, que agora está até em mudanças, em aprimoramentos, eu diria, então nós temos que as categorias receptor de estrogênio positivo incluem os tipos genéticos luminal A e luminal B. Enquanto que os tumores que são, do ponto de vista imunistoquímico, receptores de estrogênio negativo, incluem os subtipos HER2 e basal. Bem, quando nós olhamos as curvas de sobrevida ou as curvas de prognóstico em geral associadas ao perfil molecular determinado pela imunistoquímica, nós percebemos que as curvas são bastante similares às curvas que foram feitas com o perfil genético. A gente consegue reconhecer os luminais como de prognóstico melhor e o HER2 e o basal como de prognóstico pior. Então, não existe realmente eu diria, uma correspondência exata, mas, de uma certa maneira, a gente consegue, com a imunistoquímica, estimar qual seria este perfil genético. As vantagens da imunistoquímica é que ele é acessível, a maior parte dos laboratórios tem, é de menor custo, você visualiza no tecido, né, a célula neoplásica, o compartimento que está alterado, a distribuição do marcador, e existe uma boa correlação com a classificação genética. Não é perfeita, mas ela é boa, ela faz uma estimativa boa. Tem muitas desvantagens. E as principais são essas. Primeiro, que sofre a influência da fase pré-analítica de um laboratório. Então, a fixação do material, as condições de chegada desse material, inclusive do próprio processamento técnico, que pode interferir no resultado. E, principalmente, faltam critérios uniformes na definição dos subgrupos. A verdade é essa. Tanto para a interpretação individual dos marcadores, seja os receptores hormonais, seja o HER2, seja o Ki67, quanto para quais os cutoffs, quais os limites que nós deveremos considerar para definir corretamente os diferentes subtipos moleculares. O que a gente percebe de literatura é que esses critérios não são bem definidos. Os maiores desafios na classificação molecular baseada na imunistoquímica se faz com a distinção dos tumores luminal A e luminal B, o que é fundamental para a conduta. Então, alguns autores consideram que a coexpressão com o HER2 é a que define o subtipo luminal B, enquanto que outros, ou às vezes até os mesmos, porque às vezes os dois critérios podem vir combinados, seria a atividade proliferativa aumentada e que definiria o subtipo luminal B.
né, com todas as combinações. Um outro ponto que começa a chegar são aqueles que se referem à subdivisão dos subtipos de carcinomas triplo negativos, que hoje a gente já sente que correspondem a um grupo bastante heterogêneo. Então existe uma tentativa de, através da imunistoquímica, a gente destrinchar um pouco melhor esse subgrupo. Embora esse capítulo dos carcinomas triplo negativos ele ainda esteja começando, porque você não tem drogas eficazes para abordar, como você teria para os luminais, né, quando você pensa na hormonioterapia ou nas diferentes formas de quimioterapia. Em relação ao subgrupo molecular, então nós teremos o luminal A e o luminal B. Então eles são muito distintos do ponto de vista clínico-patológico. Então os luminais A correspondem àqueles que são de baixo grau, que têm alta expressão de receptor de estrogênio, baixa atividade proliferativa e, sobretudo, responde bem à hormonioterapia e mal à quimioterapia e tem melhor prognóstico. Enquanto que os luminais B, eles têm menor expressão do receptor de estrogênio, que se traduz numa baixa resposta à hormonioterapia, em geral são de grau mais elevado, 2 ou 3, tem maior atividade proliferativa, menor resposta à hormonioterapia por tudo isso e maior resposta à quimio. Então eu estou selecionando pacientes para a quimioterapia quando eu defino o luminal B. Agora, como é que eu vou separar isso? Através da imunistoquímica. Eu aí volto de novo às recomendações de Sangalli agora de 2011. Onde é bastante interessante, é a que nós temos utilizado. Então, o luminal A é aquele que tem receptores de estrogênio ou progesterona positivos, geralmente é fortemente positivo, tem que ser HER2 negativo e tem um Ki67 baixo, que em geral deve ser abaixo dos 14%. Enquanto que os luminais B caem em duas categorias. Aquela que tem o HER2 negativo, ou seja, ele vai ter receptores de estrogênio e ou progesterona positivos, HER2 é negativo. Então, para eu classificar esse tumor como luminal B, ele deve ter 14% ou mais de Ki67, ou então ser de alto grau. Enquanto que o luminal B, HER2 positivo, ele já é luminal B por fato de ser HER2 positivo. Então são aqueles que têm receptores hormonais positivos, o HER2 é positivo, e aí não importa muito o Ki67, mas em geral ele é alto. Então aqui a gente tem a ilustração desses tipos. Então essa classificação ela permite na prática que você destrincha os dois grupos. Interessantemente que esses marcadores que a gente utiliza na rotina, tanto o receptor de estrogênio, de progesterona, Ki67 e o HER2, eles permitem que a gente até estime, né, o valor do score de recorrência. Então a gente pode, por exemplo, nessa forma do Dr. Kuzik e seus colaboradores, nós temos um valor nesse algoritmo que se aproxima e que estima bastante o score de recorrência pelos testes de 21 genes. E interessante que nesse trabalho o que ele mostra é que a quantidade, né, de informação prognóstica que a gente consegue utilizando esses 4 marcadores é similar àquela utilizada pelo score de recorrência. Então, para efeitos práticos, a gente consegue, dessa maneira, abordar bem esses tumores. Em relação aos carcinomas triplo negativos, a gente tem que é um grupo bastante heterogêneo, a gente sabe, a gente tem alguma dificuldade para tratar esses tumores, e o que se sabe hoje é que ele compõe vários subtipos distintos que começam a ser dissecados. Então tem o basal propriamente dito, mas temos aqueles relacionados à disfunção do BRCA1, o subgrupo da claudina abaixo, que já é colocado à parte, aqueles que têm uma participação importante do sistema imune, aqueles que têm alterações nos genes de reparo do DNA especificamente, e um subgrupo que está relacionado a alterações na via de sinalização androgênica, que são corresponde ao subtipo molecular apócrino. Então tem receptor de androgênio positivo com receptor de estrogênio negativo. E inclui inclusive alguns tipos histológicos especiais que são de bom prognóstico. Então, nesse trabalho bastante interessante aqui da Coreia do Sul, os autores fizeram uma coisa interessante. Eles definiram alguns subgrupos baseados na imunistoquímica. Então, veja bem, eles utilizaram para a definição do basal o mesmo que o grupo de Stanford fez inicialmente, positividade para essa citoqueratina basal e ou o EGFR.
definir o subtipo molecular apócrino, também através de critérios já existentes e que incluem a positividade para receptor de androgênio. O subtipo claudina baixo, através da falta de expressão dessas claudinas e da ecaderina. E identificar alguns tipos que eram mistos, que continham vários marcadores, e inclusive aqueles que nulos para qualquer marcador. E o interessante é que as curvas dos autores mostram que você tem uma tendência a separar, eles correm um pouco diferentes, embora eles não tenham com essa casuística conseguido demonstrar alterações que fossem estatisticamente significantes. Mas o que chama a atenção é o comportamento dos apócrinos, né, que é o que tem o comportamento biológico aparentemente melhor. Inclusive, hoje em dia, é um grupo de tumores que está sendo visto como um possível candidato para as terapias mais específicas e que cuidariam da modulação da via androgênica. Finalmente, a última pergunta, né, que seria de como desconfiar de um laudo histopatológico imunistoquímico. Aqui nós podemos exercitar o lado detetive médico, né, porque você tem que olhar o laudo e imaginar se ele está correto ou não, ou se falta alguma informação. As falhas nos diagnósticos anatomopatológicos, elas podem ocorrer por erros no diagnóstico, e esses erros não necessariamente representam desconhecimento, mas às vezes correspondem a entidades muito raras e não conhecidas por todos, né? Há entidades que são de difícil interpretação pelas características de apresentação histológica, então necessitam de um patologista mais experiente, mais afeito, que está acostumado a ver lesões mais complexas da mama. Ocorre também por defeitos metodológicos, como na fase pré-analítica e no processamento do material. Então, às vezes, os artefatos técnicos impedem uma interpretação adequada e podendo gerar os erros. Ou então, é simplesmente um equívoco na interpretação, foi interpretado de uma maneira errada, equivocada. Você também deve considerar como falha no diagnóstico anatopatológico quando a quantidade de informações não são suficientes para o manejo clínico adequado. Então, eu cito aqui, por exemplo, a falta de notificação das margens cirúrgicas, da graduação histológica ou de características preditivas e outras características prognósticas. Então, isso também representa uma falha no diagnóstico. Então, como que a gente vai desconfiar que aquele laudo está falho? Então, primeiro, se faltam informações fundamentais, então, por exemplo, os fatores prognósticos e preditivos, tanto no câncer de mama quanto no câncer, no carcinoma in situ, então eu começo a desconfiar que o patologista não está afeito à especialidade, então você pode ter uma chance maior de ter equívocos diagnósticos. Também quando você não encontra no laudo um comentário ou uma justificativa para uma discordância com a clínica, ou com a imagem, ou com uma apresentação estranha da alteração. Então é importante, porque às vezes existe uma inconsistência, como a gente vai ver. Então, se essa inconsistência no laudo foi observada pelo próprio patologista e ele justifica, então você entende que ele sabe o que está falando. Se o laudo inclui uma nomenclatura desatualizada, então é para a gente desconfiar, quer dizer, não está afeito à especialidade, então maior a chance de você ter erros. E aqui entra um tópico importante, que é bem de quem vai ler, vai receber esse laudo, que é a identificação dos alertas de risco. Então, o que são esses alertas de risco? Bom, eu pego um laudo, o laudo reflete uma entidade rara, então eu tenho que ficar alerta, porque aquilo realmente gera mais dificuldade diagnóstica, depende mais de experiência e tudo mais. Entidades que são de difícil diagnóstico diferencial, que a gente sabe. Então, por exemplo, lesões papilíferas esclerosantes, elas são duvidosas, elas geram dúvidas se é invasivo, se tem tumor, se não tem. As neoplasias fusocelulares da mama, elas são realmente muito difíceis. E se você encontrar inconsistências, aí que vem o lado detetive que eu digo, entre o diagnóstico e, por exemplo, a apresentação clínica de imagem. Então, não está batendo o que está escrito no laudo com a apresentação clínica de imagem. Ou então, eu vejo que o diagnóstico está inconsistente com outras informações contidas no próprio laudo, ou ainda com o perfil imunistoquímico. Estou dando alguns exemplos. Discordâncias anatomoradiológicas. Então, eu tenho, por exemplo, aqui um nódulo bem delimitado, e esse nódulo vem com diagnóstico de hiperplasia. Ora, hiperplasia é um fenômeno que ocorre dentro do ducto, ele não dá nódulo. Então, o nódulo não está sendo justificado.
patologista pode explicar que realmente aquilo é uma hiperplasia, que ele não viu o substrato para o nódulo. Mas às vezes ele não fala nada, ele só te dá que é hiperplasia. Então desconfia, porque onde é que está o nódulo? Às vezes você tem uma hiperplasia usual com microcalcificações muito suspeitas clinicamente ou radiologicamente. Então você fala, bom, não é comum a hiperplasia usual gerar esse tipo de calcificação. Você tem uma imagem que é benigna com uma histologia maligna ou vice-versa, também é um sinal de alerta. Ou então você tem microcalcificações na imagem, mas não estão relatadas no laudo anatopatológico. Então precisa saber se não estavam mesmo, né, se a alteração foi adequadamente vista ou não. Então são exemplos, as discordâncias anatomoradiológicas, elas trazem uma série de alertas em relação à possibilidade de erros. A outra são inconsistências entre os informes do próprio laudo. Então, por exemplo, eu tenho aqui um carcinoma bem diferenciado, fazendo ducto e tal. Esse tumor, eu aposto que ele vai ser sempre assim, com bastante receptor de estrogênio. Eles correm junto, diferenciação com receptor, no geral. Aí eu recebo que tem alta atividade proliferativa. Errado. Esse tipo de tumor, ele tem baixa atividade proliferativa. Então eu devo desconfiar, alguma coisa está errada. Ou ele não é bem diferenciado, ou ele não tem alta atividade proliferativa. O inverso é verdadeiro. Se eu pego um tumor pouco diferenciado, de alto grau, e vem com uma atividade proliferativa baixa, então eu também devo desconfiar que alguma coisa está errada. Uma coisa que é bastante comum é o carcinoma ductal in situ, quando vem na forma sólida. Então lembrar que um in situ sólido pode corresponder tanto ao ductal quanto ao lobular. Então se não tem um outro padrão além do sólido, é importante que a gente faça ou a eicaderina ou a catenina beta, uma molécula de adesão, para ver, como nesse caso, que na verdade faltam essas moléculas de adesão, então não é ductal, é lobular. Isso muda bastante a abordagem terapêutica. Uma coisa que tem me chamado bastante atenção é a questão dos triplo negativos. A gente classifica como triplo negativos e às vezes fica bastante confortável, mas se esse triplo negativo não tiver um componente in situ e não tiver um estudo imunistoquímico que exclua uma outra neoplasia secundária, desconfie, porque alguns tumores taxados de triplo negativo são, na verdade, metástases na mama. E aqui eu tenho um exemplo. Esse caso aqui é um carcinoma que parece um carcinoma de mama. A paciente se apresentou com um nódulo na mama e 2 no pulmão, e acreditem, o tumor era pulmonar, o primário. Inclusive eu tinha todos os marcadores favoráveis ao carcinoma primário de pulmão, incluindo o TTF1. Se a mulher já tem um histórico de outra neoplasia, então verificar se essa neoplasia na mama não pode ser secundária e não primária. A outra coisa seria em relação à expressão de HER2. HER2 faz parte da propedêutica anatopatológica básica do câncer de mama. Então, se eu encontro, por exemplo, um carcinoma de histologia lobular, e ele é HER2 positivo, desconfia, porque é muito raro e quando ocorre, em geral, é na variante pleomórfica. Se eu tenho uma doença de Paget e ela me vem HER2 negativo, desconfie. Então, por exemplo, aqui eu tenho um caso, parece tudo Paget, tá? E aí o que acontece? O HER2 é negativo, ele tem um monte de expressão de receptor de estrogênio, não tinha tumor na mama, isso aqui não é Paget, é uma hiperplasia de células de Tucker, que são células que ficam na epiderme. Se eu tiver um HER2, um carcinoma que ele é HER2 positivo, como esse, score 3 cruz, e o KI67 vem baixo, também desconfie, porque normalmente o KI67 é acima de 15% nos carcinomas HER2 na mama, então desconfiar. Se eu tenho um carcinoma tubular, ele é HER2 negativo. Se ele é HER2 positivo, alguma coisa está errada, ou HER2 ou tipo histológico. Então esse tumor é um tumor que normalmente é luminal A, né? Então não pode dar o HER2 positivo. Então são pequenas coisas que você percebe no laudo que são inconsistentes, então que te geram uma atenção especial, uma conversinha com o patologista. Então, para finalizar e concluindo, os informes da patologia desorientam para a biologia do tumor, sobretudo nos estádios iniciais, onde eles são mais importantes. O exame imunistoquímico com receptores hormonais HER2 e KI67 define subgrupos de tumor que aproximam-se dos tipos moleculares intrínsecos e, tal como esses, são ainda heterogêneos. A gente vai precisar agora dissecar um pouquinho melhor esses marcadores. Embora, com o que nós temos hoje de arsenal terapêutico, eles têm sido suficientes para definir a maior parte dos casos. E por último,
As informações contraditórias nos laudos anatopatológicos são as principais fontes de suspeita de equívocos. Obrigada.